eu fui para a escola com 7 anos. E de lá, com quase 10 anos, o professor chamou meu pai e disse: "Ó, Sr. Carvalho, o seu filho quer trabalho." Isso é graça mais tarde, na altura, mais assim. E foi na altura que eu saí de estar na escola e fui para Santa Clara, para um barbeiro que chamava-se José de Couto. Ele tem um filho agora aí. E fui antes para lá. Minha mãe era irmã da mulher de José de Couto, era irmã. E ela morava aqui nos Arris, essa minha mãe, e a gente ia muitas vezes a Santa Clara, visitar a minha tia, irmã da minha mãe, irmã da minha mãe. E foi assim. E então, quando eu ia passar pela bebedoria, primeiro a gente passava pela bebedoria, depois a casa tinha uma pequena distância de onde eu morava. Ela dizia assim: "Vá pedir a beça a ti." E eu ia pedir a beça a ele, dava-me sempre o dinheiro. E foi a forma. Quando o professor chamou meu pai, mandei um papelém e dizendo: "Ó, Sr. Carvalho, o seu filho quer trabalho", porque não sabia ler, não nada, era só o título de cor. E então foi quando eu fui para a arte barbeiro, que se metia era barbeiro em Santa Clara, e fui então para lá, em barbeiro. Montei então a barbearia aqui em frente ao jardim, com 16 anos. Montei ali a barbearia com 16 anos. Dali fui para lá de cima do jardim, e de lá de cima do jardim vim para aqui, para uma casa que tem ali, uma casa velha, está ali a fotografia dela ali. E foi assim a vida. O Sr. José está na arte de barbeiro há 78 anos. A minha cabeça não tem para essas coisas já. Eu fui para a arte barbeiro, com 10 anos. 10 anos. Montei aqui nos Arris com 16 anos, na arte barbeiro. Recorda-se como era quando começou a ser barbeiro aqui em Ponta Delgada? Como era? Era fácil? Como é que se cortava o cabelo? Não, Quem eram os clientes? Era mais difícil, era mais difícil. Tem ali aquelas máquinas ali, aquelas que a gente trabalhava assim. Essas máquinas eram trabalhadas assim. Agora, essas que a gente temos, é assim. Agora, essa localização que é muito mais próximo. Muito mais próximo que a gente está com as mãos assim. Explique-me lá os acessórios que tem aqui para cortar o cabelo. Oh, primeiro que nada, a tesoura também. A tesoura curta. Tem aquelas máquinas agora que são elétricas. É fazer o serviço primeiro é com aquela. E depois já está que a gente usa a tesoura, não é? Usa a tesoura. Que é o pente e a tesoura, para cortar o cabelo. Depois a gente faz o serviço com a máquina. Primeiro a máquina faz o serviço, desbasta. E depois a gente então com a tesoura e pente é que a gente faz o serviço. Agora é tudo muito mais simples. Devido à máquina, porque a máquina a gente já não faz isso assim. Agora, Isso era o corte manual, não é? Isso era o cortar manualmente. É, manualmente era assim. Agora é elétrico, agora é com aquela máquina. E diga uma coisa, isto aqui o que é? Mas aqui, as frostas têm perfume aqui dentro. É para pentear o cabelo, o pregão. Ou se é só água, para a gente, quando quer, dá primeiro para pipar a água do perfume, a gente mete primeiro essa, para cortar. E depois aquela é que vai para o resto para o perfume. A água para a gente usar é essa aqui assim. E essa faz sabão. Aqui é que se faz o sabão. Aqui é que se faz sabão para dar na cara, no pescoço. Pronto, e depois é tesoura e pente. E o resto não tem mais nada. Tesoura e pente, navalha. Aí esqueci-me disso, navalha, que a gente... Agora, a navalha, antigamente,
E tenho ali a fotografia dela. Essa agora, isso já sei. Isso é a navalha atual, não é? Aquilo é, essa peça. Isso, essas lâminas. Isso é o que se usa nas máquinas de barbear. Nas máquinas de barbear. Para o barbeiro trabalhar com uma máquina dessas, com uma navalha dessas, a gente parte a lâmina. E faz isso assim. Depois é só colocar ali na navalha. Depois, para a gente depois pôr assim aqui dentro. Você bota aqui dentro, faz isso assim, pronto, essa máquina, essa navalha trabalha com metade da lâmina. E depois quando ela não está boa, a gente bota fora, bota outra metade. E diga uma coisa, isto também é para a barba, não é? Isso é simplesmente, não, isso não se usa no cabelo. Isso usa na máquina para limpar a máquina. Para fazer a limpeza do material, não é? É, para fazer limpeza no material. O resto, isso não serve para mais nada, isso é só para aí. Isso assim, é para limpar o pescoço freguês. É uma coisa um pouco bruta, né? Mas o que se usa é melhor usar essa. Porque usar essa é muito fininha demais. Para a gente estar limpando, não limpa o cabelo bem. Então, aquela ali é... Essa rapa, essa tira o cabelo tudo. Ele vai não parar para não puxar. Ora bem, Sr. José, diga uma coisa, após tantos anos na barbearia, tem assim algum momento que recorde com saudade? Tenho. A morte da minha esposa. O que tem só na minha vida de carreira é isto. O resto é tudo normal. É abrir a porta da manhã, às 8 horas, o que se precisa, e fechar quando calhar. A gente às vezes trabalha baixo. Né? Pronto, é isso assim. Agora, para me recordar o meu tempo de estar aqui, fez só isso, a morte da minha esposa. Não tenho mais nada que se diga. Porque é abrir a porta da manhã e esperar que venha algum freguês para cortar o cabelo, ou coisa assim. E clientes, os fregueses, quem eram os seus fregueses? Pessoas conhecidas? Recorda-se assim alguém conhecido que vinha aqui cortar o cabelo? Essa coisa, já sabe, os vizinhos aqui ao pé da porta e alguém mais já, não é? Usa a barbearia que lhe convém melhor. Pode aparecer um outro barbeiro nesse sítio que eles vão lá, não é? E os barbeiros que eles estão sempre abertos. Se eles não cortam hoje, cortam amanhã e a vida é assim. Quer dizer, e sobre isso está tudo muito bem. Agora, com respeito, de assim, muitos fregueses ou poucos fregueses, agora há poucos. Há muita gente com máquinas, corta aquilo de qualquer maneira. A gente vê cada cabelo, sem puxar para nada, tudo pelado assim aqui, com um vínculo aqui em cima, isso é tudo cabelo feito. Esquisitos é que fazem isso. Um barbeirinho profissional nunca faz um corte desse. E pronto, é isso assim. O Sr. José também faz quadras, não é? Também faz quadras. Isso tudo está aí. É tudo. É que faço, ainda tem quadra nenhuma de ninguém aqui. Eu tenho uma quadra que diz assim: o cabelo bem cortado, todo o seu regulamento, deve ir bem lavado e o dia também. As quadras que eu faço para cortar o cabelo. Tem aqui na sua barbearia muitas quadras, muitas frases e tem aqui uma que diz: não se corta o cabelo fiado. Alguém vem aqui cortar o cabelo fiado?
Então, já há dinheiro para comprar cigarros todos os dias e para que tu acabou a fiar. E também agora aqui corta as águas. Já dava esse tempo. Agora já digo, mas que tu acabou de fiar. Tens dinheiro para comprar uma cadeia de cigarros todos os dias e acabou a fiar. E já agora também já acabei. Também já não tenho assim com muitas peneiras com freguês, essa coisa toda, não. Vocês assim querem e assim têm. Aquele que vem com dinheiro, corta o cabelo, que não vem com dinheiro, não corta o cabelo. E mesmo não tem já ninguém que venha cortar o cabelo sem dinheiro, porque eles levem a depois umas semanas grandes bastante, para não dizer 3 meses, sem cortar o cabelo. E depois quando vem cortar o cabelo é pior, que já, bem, de maneira que a gente então aí, a gente já aguenta um bocado. A vida também agora é outra aqui. E tanto que me faço deitar aqui sem ninguém, para mim é a mesma coisa, eu prossigo embora. Eu já não preciso cortar cabelos para viver, não é? Estou aqui para onde é que é de ir? A minha vida aqui, a bebedoria, merece estar aqui com a porta aberta, com essa coisa toda. Uma bebedoria que importa nenhuma de muito, se vê uma bebedoria dessas, é impossível aparecer. De maneira que, então, se estou aqui bem, sozinho, com a bebedoria, olho para um lado, vejo moedas, vejo isso, e tenho muitas coleções aí, moedas, quadros com fotografias. Porquê é que se chama Barbearia Benfica? Foi o nome que dei a ela, que já dá muitos anos, e era um simpatizante de Benfica, mesmo rapaz. Essa coisa do lado de futebol que dava o Benfica. E simpatizei-me com esse simpatizei-me com esse nome. E assim fiquei Barbearia Benfica, não é? Quando eu montei a barbearia, e vou dar outro nome qualquer, e pus Barbearia Benfica. Pronto, é uma coisa muito simples, dou um nome, uma barbearia. O Sr. José tem amigos ou família no Canadá e Estados Unidos? Na América eu tenho 5 irmãos lá casados. 5 irmãos. Então deixe ficar uma mensagem para eles verem. Uma mensagem para eles. Ou quer dizer a eles todos. O melhor da semente. Quer dizer a eles. Está tudo bem. Tudo bem.